Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 7 de março, domingo. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Úrsula. Oi, Isis. Oi, Rosa. Mas não que ele se recusasse. Não reconheço mais meu coração, olha aí. Música bacana assim. Esse é o Maglore. Acho que ele mora em Recife. Maglore. Essa música chama Motor. Oi, Sinará, tudo bem? Vale a pena conhecer esse cara. Bom dia, Rúbia. Então esse é o Maglore. E oi, Clayton, tudo bem? Oi, Cris. Bem bonitinha essa música, né? Olha só. Maglore. Como é que vocês estão nesse domingo? Tudo bem? Aqui tá frio no sul. Eu tô achando frio. Muito frio essa noite. Bom dia, Mauro. Hoje eu passo com risos a sua. Oi, Lucimara, tudo bem? Quanto tempo? Como quem já tivesse sempre o que prever. Muito bem. Vamos lá. Domingo. Ouvindo Maglore. Oi, Carla. E quando se olha no espelho é você quem me Bom dia, Xande. Então tá. Esse é o Maglore, Motor. Vamos começar. Então a gente está lendo A Arte da Felicidade, a visão da felicidade na voz do Dalai Lama, né? Essas palestras que ele foi proferindo. E aí a gente parou aqui, ó, na página 42. Assim começou o Dalai Lama, ao apresentar sua abordagem ao trabalho com a mente. Quando nos referimos à mente, ou à consciência, há muitas variedades diferentes. Da mesma forma que acontece com as condições ou objetos externos, alguns aspectos são mais úteis, são muito úteis, outros muito prejudiciais e outros são neutros. E quando lidamos com assuntos externos, geralmente tentamos primeiro identificar quais dessas diferentes substâncias ou produtos químicos são benefícios para que possamos nos dedicar a cultivá-los, propagá-los e usá-los. E das substâncias que são danosas, nós nos livramos. De modo similar, quando falamos sobre a mente, há milhares de pensamentos diferentes ou de mentes diferentes. Entre eles, alguns são muito úteis. Esses deveríamos nutrir. Alguns são negativos, muito prejudiciais. Esses deveríamos tentar reduzir. Esses dias eu estava vendo um canal, esses Discovery, essas coisas assim. E aí estava dando aquelas pessoas que ficam juntando... E aí, Diego, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Como é que tá a canela? Essas pessoas que são aquelas compulsivas, assim, para acumular coisas, né? E mostra aquelas casas. Geralmente os americanos têm isso, né? Não sei se aqui no Brasil tem se foi feita alguma reportagem sobre isso. Mas é muito comum dos americanos porque é fácil consumir lá, né? As coisas são extremamente baratas, né? Mas enfim. Aí então aquelas casas das pessoas cheias, mas entulhadas de coisas, assim, só da casa de uma mulher, lá ela vivia... Eles chegaram com 4 caminhões para tirar as porcarias no meio da... Você não tem noção, assim, a pessoa não conseguia se mexer mais na casa, assim, sabe? Era algo horrível, assim. E é uma doença, né? Uma doença acumuladora compulsiva, assim. E a gente faz... Eu fiquei pensando e olhando para aquilo e imaginando, assim, né? Ela vai comprando as coisas para nutrir uma carência, né? Coitada, né? Tá sofrendo com aquilo. E a gente faz isso com a mente, né? A gente vai enchendo, lotando de lixo, vendo tudo que é porcaria nos jornais, na TV, na mídia, na internet, no que for, assim.
E a gente acha que está tudo bem. Tu assiste filme ruim, tu ouve fofoca, tu ouve de tudo que é porcaria. Tu vai enchendo de lixo a tua mente e acha que está tudo bem. Aí quando tu olha um programa daquele, diz, nossa, que pessoa... Ah, tudo bem que ela é doente, mas isso é um relaxamento, isso é não sei o que, isso é sei lá o que. Como é que ela pode chegar nesse ponto? Né? A gente dá uma julgada, assim, ou qualquer coisa, ou apenas olha e sente pena, né? Mas a gente faz isso com a nossa mente e acha que está tudo certo. Então, o Dalai Lama vai falar sobre isso. Vai falar sobre essa coisa que a gente vai juntando esse lixo, assim, né? E as sementes que a gente vai brotando, né? Que sementes tu vai brotar no meio de um lixo desses, né? Só sementes tóxicas. Não tem outra coisa para brotar ali. Portanto, o primeiro passo na busca da felicidade é o aprendizado. Antes de mais nada, temos que aprender como as emoções e comportamentos negativos nos são prejudiciais e como as emoções positivas são benéficas. E precisamos nos conscientizar de como essas emoções negativas não são prejudiciais e danosas somente para nós mesmos, mas perniciosas para a sociedade e para o futuro do mundo inteiro também. Esse tipo de conscientização aumenta nossa determinação para encará-las e superá-las. Em seguida, vem a percepção dos aspectos benéficos das emoções e comportamentos positivos. Uma vez que nos demos conta disso, tornamo-nos determinados a valorizar, desenvolver e aumentar essas emoções positivas, por mais difícil que seja. Há uma espécie de disposição espontânea que vem de dentro. Portanto, através desse processo de aprendizado, de análise de quais pensamentos e emoções são benéficos e quais são nocivos, aos poucos desenvolvemos uma firme determinação de mudar. Com a sensação de que agora o segredo da minha própria felicidade, do meu próprio futuro, está nas minhas mãos. Não posso perder essa oportunidade. No budismo, o princípio da causalidade é aceito como uma lei natural. Ao lidar com a realidade, é preciso levar essa lei em consideração. Causa e efeito, né? Por exemplo, no caso das experiências do dia a dia, se houver certos tipos de acontecimento de que a pessoa não deseje, o melhor método de garantir que tais acontecimentos não ocorram consiste em certificar de que não mais se deem as condições causais que normalmente propiciam aquele acontecimento. De modo análogo, caso se deseje que ocorra um acontecimento ou experiência específica, a atitude lógica a tomar consiste em procurar e acumular as causas e condições que deem ensejo a ele. Então, é muito fácil de entender isso, né? No budismo vai trazer essa ideia, não no budismo, né? Tudo, mas o budismo traz como ênfase isso, as causas e condições. Então, se tu está num ambiente, tu tem um tipo de comportamento e tu sabe que tem algumas coisas, algumas sementes que brotam, sejam positivas ou negativas, quando tu vai para um determinado outro ambiente, e aquele ambiente ou aquelas pessoas, né? Pode ser pessoas, um ambiente, elas despertam, elas regam aquela semente que tu tem, que é ruim ou boa. E aí tu, sabendo disso, tu vai para aquele que é ruim, né? E aí tem todas as condições, a terra está pronta, ela está assim nutrida para poder brotar alguma coisa. E a gente vai, né? E isso vale também para quando a gente julga, né? Então, eu não estou defendendo, eu estou dando exemplo, né? Então as pessoas dizem, o fulano está errado, o governador está errado, o prefeito da sua cidade está errado, né? Quando ele faz tal coisa. Ou, agora ele está certo quando ele faz tal coisa. Só que quando a gente está julgando de um lugar onde nós estamos. E no budismo a gente não faz isso. A gente procura não fazer isso, é um treinamento para isso. Por que a gente não faz isso? Porque dentro de causas e condições em que a gente se encontra, e causas e condições que o prefeito se encontra, ou que a fulana se encontra, a amiga se encontra, faz todo sentido agir daquele jeito. Se a gente estivesse dentro de causas e condições semelhantes, nós agiríamos da mesma forma. Então, quando a gente está julgando, a gente tem que pensar, não é a minha personalidade ou identidade ou caráter que está envolvido. É minha identidade, caráter e personalidade dentro de determinadas causas e condições. Então, tem que ter muito cuidado. Aí, como é que vai dizer assim, mas então quer dizer que se eu for para algum lugar, se eu virar presidente, eu vou ser antiético também, como é esse presidente?
né, e os outros também. Não, porque se tu treinar a ética, tu vai ser ético. Entendeu? Então tem isso também que a gente tem que ter cuidado. É um treinamento, tu tem que treinar a tua ética. O mesmo vale para as experiências e estados mentais. Quem deseja felicidade deveria procurar as causas que a propiciam. E se não desejamos o sofrimento, o que deveríamos fazer é nos certificarmos de que as causas e condições que lhe dariam ensejo não mais se manifestem. Então aquilo que eu falei ontem, né? A gente tem que observar quando a força do hábito está surgindo e a gente olhar assim para aquilo e dizer, olha a força do hábito surgindo ali, né? E dar um olá para ela, assim, dar um alô, um oi, e fazer com que ela não se manifeste. Ou tu sai do lugar, ou tu para de frequentar essas pessoas, tu faz alguma coisa. É muito importante uma apreciação desse princípio causal. Ora, já falamos da suprema importância do fator mental para que se alcance a felicidade. Nossa próxima tarefa é, portanto, examinar a variedade de estados mentais que vivenciamos. Precisamos identificar com clareza diferentes estados mentais e fazer distinção entre eles, classificando-os segundo sua capacidade de levar à felicidade ou não. O senhor pode dar alguns exemplos específicos de diferentes estados mentais e descrever como os classificaria? Pergunta o Howard. Por exemplo, o ódio, os ciúmes, a raiva, entre outros, são prejudiciais, explicou o Dalai Lama. Nós os consideramos estados mentais negativos, porque eles destroem nossa felicidade mental. Uma vez que abriguemos sentimentos de ódio ou rancor contra alguém, uma vez que nós mesmos estejamos cheios de ódio ou de emoções negativas, outras pessoas também nos parecerão hostis. Logo, disso resultam mais medo, maior inibição e hesitação, assim como uma sensação de insegurança. Essas sensações se desdobram, e com elas a solidão em meio ao mundo visto como hostil. Todos esses sentimentos negativos derivam do ódio. Por outro lado, estados mentais como a bondade, a compaixão são decididamente positivos, são muito úteis. Então, isso parece óbvio, né? Mas as pessoas não conseguem aceitar isso como óbvio. Eu acho que talvez alguns de vocês também aí não vão aceitar isso. A mídia está muito cheia, né, de ódio, de raiva, né? E a forma como as pessoas se manifestam é com ódio e raiva. Tu pode te manifestar, tu tem que tomar uma posição, senão, se não tomar um partido, né, tu já está tomando um partido por não tomar um partido. Mas ao calar-se. Mas quando tu te manifesta, que cuida das tuas palavras, que elas não sejam com raiva, que elas tenham uma colocação exata daquilo que tu quer dizer. Por quê? Porque daí tu olha ali assim, né, principalmente linhas como o Face ou o Twitter, alguma coisa assim, que é mais aberta essa voz, assim, né, essa voz estridente e raivosa. E aí tu olha aquilo e as pessoas se manifestam de forma completamente raivosa contra uma ideologia, contra alguma ideia, contra qualquer coisa que se movimente, as pessoas estão com raiva. Tudo que se movimentar, as pessoas estão com raiva. E aí as pessoas estão baseadas na psicologia antiga que existia, logo que surge a psicologia que diz, e erroneamente diz, que a gente deve liberar a raiva. Não. A gente não deve liberar a raiva. Porque o que sustenta um fogo? Mais lenha, né, gente? Mais combustão, mais o oxigênio, né? E aí quanto mais raiva tu liberar, mais raiva surge. Por quê? As pessoas publicam lá alguma coisa com raiva, né? De uma fala raivosa, uma fala negativa, e as pessoas que estão lendo aquilo ficam ali botando cada vez mais lenha, né? Sabe aquela história de botar mais lenha na fogueira? E a pessoa acha que ela está com a razão. Não, na verdade, eles estão alimentando a raiva dela. Ela diz, não, eu precisava colocar para fora isso. Não, nesse momento, a partir desse momento, tu está alimentando a tua raiva, está alimentando uma semente negativa. Então não usem isso. Isso não leva a lugar nenhum, absolutamente lugar nenhum. Querem se manifestar? Observem as palavras que estão colocando. Que elas sejam precisas. As palavras têm um poder muito grande. Eu só queria saber, disse eu, interrompendo-o. O senhor diz que existem milhares de estados mentais diferentes. Qual seria a sua definição de uma pessoa saudável ou equilibrada em termos psicológicos? Nós poderíamos usar uma definição dessas como uma diretriz para determinar quais estados mentais cultivar e quais suprimir?
Ele riu antes de responder com sua humildade característica. Como psiquiatra, você poderia ter uma definição melhor de uma pessoa saudável em termos psicológicos. Mas o que eu quero dizer é do seu ponto de vista. Bem, eu consideraria saudável uma pessoa bondosa, carinhosa, cheia de compaixão. Se mantemos um sentimento de compaixão, de generosidade amorosa, algo automaticamente abre nossa porta interior. Através dela, podemos nos comunicar com os outros, com uma facilidade muito maior. Claro, né, gente? Vocês vão chegar perto de alguém que está rosnando, gritando, latindo. Não chegam perto. Vocês vão chegar perto de uma pessoa que está bondosa. Só que aí tem uma coisa, vocês não confundam bondade com letargia mental. Não vão encontrar isso, inclusive nenhum budista vocês vão encontrar isso. Vocês acham que os budistas são todos zen, não sei o que, não, porque a gente é treinado justamente para ver a maldade, para ver a bondade também. É um treinamento intensivo, forte, né? E esse treinamento, ele faz com que a gente use uma das 5 sabedorias, que é a sabedoria do espelho, a sabedoria da causalidade, a sabedoria de Dharmata, discriminativa, causalidade e tal. E dentro da sabedoria de causalidade, existe uma distinção, um linkzinho que se abre, que é estados de ira. Então, quando algo acontece, a gente usa de estados de ira. E muitas pessoas não entendem isso. E estados de ira, no budismo, não é violência, não é raiva. É o estado no momento em que tu deve romper com alguma coisa que ela possa causar mal a ti ou a outro. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo em aula para ficar mais fácil. Uma criança vai botar a mão no fogo e não dá tempo de tu chamar atenção, uma criança pequena, 1 ano. E tu tá perto, e tu pode ser o pai, pode ser a mãe, e a única coisa que tu consegue fazer é empurrar, dar um tapa, assim, né? Esse não é um estado de violência, é um estado de ira. Fazer com que aquela pessoa entenda que aquela ação dela, que ela vai provocar, vai lhe causar muito mais danos. O estado de ira é um estado de amor. Então, o praticante, ele está o tempo todo atento a isso. E muitas vezes a gente fala isso, né, com os ensinamentos. Os ensinamentos budistas, eles estão todos num estado de ira. Até as palavras bondosas. Porque ela faz com que jogue uma luz nessa sombra em que as pessoas vivem, assim, nessa realidade ilusória. E essa sensação de calor humano gera uma espécie de abertura. Concluímos que todos os seres humanos são exatamente como nós. E assim, podemos nos relacionar com eles com maior facilidade. Isso nos confere um espírito de amizade. Há então menos necessidade de esconder coisas e, por conseguinte, os sentimentos de medo, de dúvida e de insegurança se dissolvem automaticamente. Da mesma forma, isso gera nos outros uma sensação de confiança. Do contrário, por exemplo, poderíamos encontrar alguém que é muito competente e saber que podemos confiar na competência daquela pessoa. No entanto, se sentirmos que essa pessoa não é generosa, ficamos com o pé atrás. Nossa sensação é, eu sei que essa pessoa é capaz, mas posso mesmo confiar nela? E assim sempre temos uma certa apreensão que gera uma forma de distanciamento. Portanto, seja como for, na minha opinião, cultivar estados mentais positivos como a generosidade e a compaixão decididamente conduzem a uma melhor saúde mental e felicidade. Concordam com isso? Não tem como gerar raiva e achar que isso é bom. A disciplina mental. Enquanto ele falava, descobri algo muito interessante na abordagem do Dalai Lama para alcançar a felicidade. Ela era absolutamente prática e racional. Identificar e cultivar estados mentais positivos, identificar e eliminar estados mentais negativos. Embora sua sugestão de começar pela análise sistemática da variedade dos estados mentais que experimentamos me parecesse de início um pouco árida, aos poucos fui me encantando com a força de sua lógica e raciocínio. E gostei do fato de que, em vez de classificar os estados mentais, as emoções ou desejos como base em algum julgamento moral imposto de fora, como a cobiça é um pecado, o ódio é condenável,
ele distingue as emoções como positivas e negativas, atendo-se apenas ao fato de elas acabarem levando ou não à felicidade. Então é isso, quando tu tá em prática de meditação, tu tá observando aqueles estados mentais que surgem, né? E essa observação é muito silenciosa. Ela é muito silenciosa no sentido também de não julgamento. É silenciosa no corpo, na postura, que tu está em silêncio, tu tá imóvel, e ela é silenciosa no sentido de tu não movimentar demais os pensamentos. Mas de qualquer forma, uma emoção sempre surge. Sempre vai surgir uma emoção, um pensamento. Durante a meditação, sempre. Não importa que nível tu está, sempre. Porque é da função da mente pensar. E é da função da nossa consciência observar esses pensamentos que surgem. E toda vez que eu estou observando aquilo, eu observo com total clareza e vivacidade da mente aquilo se manifestando no meu corpo, se manifestando através de uma emoção. Eu reteso o corpo quando é uma emoção ruim, eu relaxo o corpo quando é uma emoção boa. E isso aí vai trazendo essas emoções e sempre vai trazer um julgamento. E cabe a gente treinar para tirar o julgamento de lado, porque o julgamento sempre é condicionado. Condicionado de que forma? É condicionado uma ideia, uma cultura, como tu foi criado. Então, se surge um julgamento sobre algo, duvide. Sempre. Mas eu acredito nesse julgamento. Quando tu diz eu acredito nesse julgamento, já é a consciência cognitiva falando. E cognitivo a gente adquire com o tempo através das formulações mentais, de olhar para as coisas, mas tu já olha com uma contaminação. Olhar no sentido de ouvir, de cheirar, né, todos os sentidos. Tu já olha através de uma lente que nem é mais tua. Ela não foi criada por ti. Nenhuma lente é criada por ti. Nenhuma. Nenhum foco é criado por ti. É criado pelos teus pais, pelos teus irmãos, é criado pela sociedade que tu viveu, é criado pela escola, é criado pelos professores, pelos amigos, o que tu vê, que tu ouve. Então ela nunca é criada por ti. Ela é criada por essas condições. E quando eu sento em silêncio, eu começo a ver que eu reajo ao impulso dessas condições, desses condicionantes. E se eu estou em silêncio, eu estou vendo quando eles surgem. E eu tenho que tirar essa camada. Tudo isso que surge é sujeira. Mas tudo aquilo que eu aprendi, não sei o que, assim. Porque ela já vem de um condicionamento dos pais, dos irmãos, não sei o que. Então a gente vai encontrar uma base limpa. No budismo tibetano chama de Ripa. A gente vai encontrar uma base não contaminada, não condicionada. A clara luz em que tudo surge. E esse tudo surge não é cognitivo. O cognitivo já vem com a sujeira toda. É te entregar um carro que não foi lavado. Assim, te entrega um bom. Dá para usar, mas tem problema. Tem problema no motor, tem problema na lataria, não dá para usar. Entenderam? Então é o que a gente é. Nós somos entregues ao mundo cheio de defeitos. E não é culpa dos nossos pais, não é culpa da sociedade. Não é. Não busquem isso. Não é esse o motivo. Não é essa a intenção da meditação. Buscar culpados. De novo, é um condicionamento. A função da meditação é sentar em silêncio e observar quando surgem e tu eliminar isso. Tu perceber que é errado certas coisas que a gente faz, enfim. Se a felicidade é uma simples questão de cultivar mais estados mentais positivos, como a generosidade, entre outros, por que tanta gente é infeliz? Muito bem, essa pergunta que o Howard Cutler fez ao Dalai Lama, o Buda fez há 2.600 anos atrás para si. Né? Quando ele ele atinge então o Nirvana, quando ele se ilumina, porque ele elimina todos os estados mentais negativos, e ele percebe a originação interdependente, e tudo mais. Quando ele então se ilumina, ele Maharaja, né, o demônio interno que surge para ele, vai dizer assim, não adianta, as pessoas não vão entender nada do que tu vai tentar ensinar. E de fato, né, tá todo mundo tentando entender há 2.600 anos as mentes mais geniais que pode existir no planeta, que já existiram, estão tentando, né, como todos os gênios que vocês conhecem, estudaram budismo, Einstein, Jung, e todos, enfim, e não entenderam tudo. Porque a complexidade disso, e ele diz, as pessoas não vão entender.
E aí o Buda, o Siddhartha Gautama, diz para o Maharaja, por que os seres humanos com uma mente tão ilimitada, tão vasta, tão ilimitada, a utilizam de forma limitada? E aí agora o Haroldo faz a mesma pergunta para o Dalai Lama. Se a felicidade é uma simples questão de cultivar mais estados mentais positivos, como a generosidade, entre outros, por que tanta gente é infeliz? Por que a gente usa de forma tão limitada a nossa mente? Uma das respostas é o condicionamento. Tu não saber parar e ficar em silêncio e saber o que é erva daninha e o que é punk, o que é bom, o que é comestível. Tu tem que parar e olha. Se aquilo que tu vai falar, dizer, vai fazer mal para outra pessoa, não faça. Não tem como dar certo. Perguntei-lhe ao retornar nossa conversa na tarde do dia seguinte. Alcançar a verdadeira felicidade pode exigir que efetuemos uma transformação na nossa perspectiva. Respondeu ele. É necessária a aplicação de muitos fatores diferentes, provenientes de direções diferentes. Não se deveria ter a ideia, por exemplo, de que há apenas uma solução, um segredo. E de que se a pessoa conseguir acertar qual é, tudo dará certo. É semelhante a cuidar direito do corpo físico. Precisa de uma variedade de vitaminas e nutrientes, não apenas de um ou dois. Da mesma forma, para alcançar a felicidade, precisa de uma variedade de abordagens e métodos para lidar com os vários e complexos estados mentais negativos e para superá-los. E se a pessoa está procurando superar certos modos negativos de pensar, não é possível conseguir isso apenas com a adoção de um pensamento específico ou prática de uma técnica uma vez ou duas. A mudança demora. Mesmo a mudança física leva tempo. Por exemplo, se a pessoa está mudando de um clima para outro, o corpo precisa de tempo para se adaptar ao novo ambiente. E da mesma forma, transformar a mente leva tempo. São muitos os traços mentais negativos, e é necessário lidar com cada um deles e neutralizá-los. Isso não é fácil. Exige a repetida aplicação de várias técnicas e a dedicação de tempo para familiarização com as práticas. É um processo de aprendizado. Isso aqui é uma aula do Dalai Lama, agora que ele falou. Porque quando ele está dizendo aqui que são várias práticas, várias técnicas, e que não basta somente o pensamento positivo, e que precisa de tempo, né, é uma aula. Porque as pessoas já acham que somente sentando em mindfulness, que é como o mindfulness está propagando por aí, que é o Mac Mindfulness, né? É o serviço rápido assim. Sentar em silêncio, está tudo bem. Não vai adiantar muita coisa. Tu vai ter um foco maior, tu vai ter um relaxamento maior, vai adiantar sim, tu vai perceber as coisas. Mas aí precisa de mais técnicas. Precisa da técnica da meditação da compaixão. Precisa da técnica da mudança de perspectiva, que é uma terceira técnica, que é o insight ou vipassana, em que tu vai olhar as coisas como elas são. Então precisa se olhar com essas três formas de práticas, né? Precisa, não basta somente ter um pensamento positivo se tu não vai aplicar aquilo, né? Um pensamento sem uma ação é vazio, é totalmente vazio. Então a gente tem que estar o tempo todo olhando para isso assim. É um processo de aprendizado, ok? Então vamos encerrar. Então é isso, domingo aproveita e faça os seus encontros, né, consigo e com a família, núcleo fechado que pode se reunir hoje é domingo. Enfim, um bom domingo, um bom resto de final de semana a todos e que a gente possa se encontrar amanhã aqui com saúde na segunda-feira. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia!